Você está sentindo uma brisa suave passando aí onde você está? Por aqui já passou. Sentimos a presença do Espírito Santo de Deus. Como é gostoso estar na casa de Deus e sentir esta brisa, essa presença maravilhosa. Se você não sentiu ainda, comece a dar glória. Comece a adorar Jesus e você vai sentir ainda esta noite. Meus amados, antes de cear, vamos meditar numa santa palavra de Deus. Pedi a Deus uma palavra para essa noite. E Deus me deu uma palavra sobre os 4 cálices da ceia. Nós lemos uma palavra, o apóstolo falando por instrumentalidade do Espírito Santo. Primeiro aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios 10, 16, dizendo: porventura, cálice de bênção. O cálice de bênção, se na sua Bíblia não está marcado esta expressão, marque o cálice de bênção. Que abençoamos. Não é a comunhão do sangue de Cristo? Então existe o cálice de bênção. Essa noite você pode tomar este cálice. O cálice de bênção. Aí diz: o pão que partimos, não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Então o cálice pode ser o cálice de bênção e o pão da comunhão. Amém. Amém. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão que é Jesus. Glória seja dado o nome do Cordeiro de Deus. Amados, esse texto vai nos falar sobre a comunhão. Comunhão no corpo e no sangue de Cristo, através da Santa Ceia. Comunhão no corpo e no sangue. Você já imaginou o privilégio que é você participar do pão e do vinho? Comunhão no corpo e no sangue de Jesus. Você tem o privilégio de estar em comunhão com o corpo e com o sangue de Jesus. Cálice de bênção e o pão que partimos simboliza a participação da igreja no sacrifício de Cristo. A ceia não é qualquer coisa. Infelizmente, há crentes que se acostumaram a vir à Santa Ceia como se fosse um ato qualquer, mas não é. Você veio essa noite para participar do sacrifício de Cristo. E a comunhão torna a igreja um só corpo. No cálice, você participa do sangue, e no pão, da comunhão. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Porventura, diz a NTLH, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos um só pão e um só corpo, pois todos participamos de um mesmo pão. E este pão aqui, por último, não é esse pão que nós vamos se alimentar, é o pão vivo que desceu do céu. Cálice da bênção refere-se, claro, literalmente ao suco de uva que vamos ingerir daqui a pouco, não é? Simbolicamente, glória a Deus, refere-se exatamente aí, simbolizando o sangue de Jesus que foi derramado por nós. Não é qualquer cálice, não é? É o cálice que representa, que simboliza
o sangue de Jesus que foi derramado por nós. Jesus disse, na sua palavra, está lá em Isaías 53, diz, pelas suas pisaduras nós somos. Eu já vi Jesus curar muito crente em Santa Ceia. E Jesus pode curar aqui essa noite. Porque quando você participar do cálice, você está participando simbolicamente do sangue de Cristo. Você está dizendo, eu aceitei o sacrifício de Cristo, eu creio no sacrifício de Cristo, foi através do sacrifício de Cristo que eu alcancei o perdão dos meus pecados, a esperança da vida eterna, é através desse sangue que eu cheguei até aqui. Então Jesus pode, nesta hora, lhe curar de todas as suas enfermidades. O pão que partimos representa o corpo de Cristo. Olha que coisa tão sublime. Que momento tão seleto é a Santa Ceia. O pão que partimos representa o corpo de Cristo. Você está participando do corpo, né, oferecido em sacrifício por nós. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. A comunhão nesses elementos nos une a Cristo e nos une uns aos outros. Participar do sangue e do corpo, representado no vinho e no pão. Isso nos une ao sacrifício de Cristo. Isso significa dizer que você está crendo que Jesus morreu por você. Você está sendo grato por tudo que Ele fez por você. E quando você come o pão, você bebe o vinho, isso lhe une a Cristo. Isaías 53 disse que o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Pense uma coisa que alegra Jesus, é quando você pega o pão e come, pega o vinho e bebe, dizendo, eu criei no teu sacrifício. Essa passagem enfatiza a unidade, glória a Deus, unidade em Cristo e unidade da igreja uns com os outros. Agora eu quero essa noite lhe dizer, o cálice é da bênção, se você participar com gratidão, se você participar se sentindo honrado, se você participar em aliança com Cristo, esse cálice passa a ser para você o cálice da bênção. O pão representa a comunhão com Deus, mas também comunhão com o seu irmão. O pão só é o pão da comunhão se você estiver em comunhão com Deus e em comunhão com o seu irmão. Porque tem crente que diz, eu estando em comunhão com Deus, o resto é resto. Não. Se você está em comunhão com Deus, você precisa olhar bem dentro dos olhos do seu irmão e dizer, eu te amo, meu irmão. Se está em comunhão com o seu irmão, glória a Jesus, aí o pão é o pão da comunhão. Você não está só comendo um pedaço de pão, não. Você está, aleluia, em comunhão com Cristo. E através desta comunhão, aí a igreja se torna um só corpo. Glória seja dada o nome de Jesus. Salmo 16, verso 5, vai trazer um símbolo do cálice. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu sustenta a minha sorte. Digam comigo, o Senhor, não forte, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu sustentas a minha sorte. Quem toma o cálice da bênção é porque tem o Senhor como a sua porção e a sua herança. A minha porção e a minha herança, a minha riqueza é Jesus. Aleluia. Aí diz que Ele sustenta a sua sorte. Aleluia. Você vai sair daqui abençoado esta noite. Salmo de número 116, verso 13. Me ajuda aí no monitor. 116 e 13. Tomarei, a igreja, 1, 2, 3. Tomarei o cálice da salvação. Esse cálice pode ser o cálice da salvação.
Aleluia. O cálice de bênção você pode, nesta noite, tomar como se fosse o cálice da salvação. Significa dizer, você está tomando o cálice e está dizendo, eu te agradeço, Jesus, porque eu estou salvo. Aleluia, tomarei o cálice da salvação. O verso anterior diz, que darei eu ao Senhor, não é? Que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito. Jesus tem feito alguma coisa na sua vida, irmão? Tem ou não tem? Quem aqui foi salvo por Jesus? Quem aqui já foi curado de alguma enfermidade? Quem aqui já foi batizado com o Espírito Santo? Quem aqui Jesus já respondeu alguma oração? Quem aqui Jesus já respondeu algum problema? Então que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem. Aí o verso seguinte diz, tomarei, 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 tomarei. A NAA, que é a nova versão Almeida atualizada, diz, erguerei o cálice da salvação. Porque na antiga aliança, eles levantavam o cálice da salvação, dizendo, Jesus, eu estou grato por tudo que tu tens feito por mim. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Em Mateus 26, 39... a 42, o cálice aí passa a ter o sentido de sofrimento. Que Jesus ora ao Pai, diz, Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Aí é o cálice do amargor. Aí é o cálice da luta, da solidão. Glória a Deus. Jesus está no Getsêmani, parecia que tudo ia terminar ali. Sofrendo angústia profunda. A ciência acabou de descobrir a enfermidade que faz com que o seu suor se misture com sangue e deram o nome de hematridose. É uma doença que você é tomado por uma angústia tão grande, uma amargura de alma tão profunda, que os vasos capilares se rompem, as glândulas produzem o suor e se mistura com sangue. Aleluia! Jesus estava banhado de sangue. Eu imagino que Satanás estava ali próximo, dizendo, ele desiste já. Ele vai desistir. Mas Jesus pensou em mim. Jesus pensou em você. Aleluia. E como se não bastasse, naquela angústia, aí o Pai mandou um anjo para confortá-lo. A Bíblia diz que veio um anjo para confortá-lo. A Bíblia não diz o que o anjo dizia, mas eu imagino nas entrelinhas que quando aquele anjo chega ali no jardim e encontra Jesus de joelho, coberto de sangue, o anjo disse, Jesus, você não pode desistir. O céu inteiro está apostando em você. Olha, Jesus, se você desistir, o mundo inteiro vai estar perdido. Você tem que ir até o fim. Aí Jesus que disse, Pai, passa de mim este cálice. Recebe conforto e diz, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Aperte a mão desse crente que está ao seu lado aí esta noite. Segure a mão dela, a mão dele. Você não sabe qual é o tipo de cálice que ele está bebendo hoje, que ele bebeu esse mês, que ele bebeu essa semana. Então pegue na mão dela, pegue na mão dele e diga, você não pode desistir. Ora manachoralaia. Vá até o fim, vá até o fim, vá. O céu está apostando que você não vai desistir, você vai até o fim. O inferno está torcendo para você desistir, para você parar, para você voltar atrás, mas o céu está olhando para você e está dizendo, eu acredito em você. Eu acredito que você não vai voltar atrás, eu acredito que você vai beber este cálice, mas vai deixar que seja feita a minha vontade na sua vida. Quem crê, quem recebe, levanta a mão e dê um glória do tamanho da sua vida. No Antigo Testamento, a tradição judaica fala de 4 cálices. Eu estive em Israel algumas vezes e já pude participar desse momento de celebração.
E realmente na mesa eles colocam ainda hoje 4 cálices. 4 cálices. Segundo os estudiosos, W. Barclay e outros, Champlin, eles dizem que aqueles 4 cálices, que os judeus ainda hoje usam na celebração, eram uma simbologia a Êxodo capítulo 6, versículos 6 e 7. Há 4 verbos ali naquela passagem bíblica, Deus prometendo algo ao seu povo, e eles tomam posse daquelas 4 promessas. Por isso, aqueles 4 cálices representam 4 promessas de Deus para o seu povo. Quem quer receber promessa essa noite de Deus? Efésios 6:6, portanto, dize aos filhos de Israel. Era Deus mandando. Diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo da carga dos egípcios. Primeiro verbo, tirarei, diga tirarei. Vos livrarei da sua servidão, diga livrarei. Vos resgatarei, diga resgatarei. Com braço estendido e com juízos grandes. E eu vos tomarei, diga tomarei, por meu povo e serei o vosso Deus. E os judeus pegaram essa palavra como 4 promessas. Tirarei, livrarei, resgatarei e tomarei. Aí eles celebravam a Páscoa e colocavam 4 cálices. Cada cálice era uma coisa, era uma promessa. Os tirarei. E aí eles tomavam o cálice de Jesus. Deus, tu prometeu que ia nos tirar da servidão. Vos livrarei, Senhor, tu prometeu que ia nos livrar. Vos resgatarei, olha aqui o cálice do resgate. E vos tomarei por meu povo. Até nos dias de Jesus ainda tinha esses 4 cálices. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Foi quando Jesus, naquela ceia, a última Páscoa, a primeira ceia, diz a Bíblia que ele tomou o cálice. E eu fiquei curioso para saber qual foi o cálice que Jesus tomou. Tirarei. O povo já tinha saído do Egito. Livrarei dos egípcios, já tinha livrado. Agora resgatarei. Resgatar é comprar. Quando Jesus levantou o cálice, disse, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ele estava dizendo, eu vou pagar o preço pelas vossas almas. Quem pode levantar a mão para adorá-lo? Quando Satanás pensava que tudo estava perdido na cruz, Jesus deu um brado e disse, tetelestai, que quer dizer, a dívida da humanidade está paga. Você não deve nada. Se você creu em Jesus, a dívida já foi paga. O judeu, quando devia e não podia pagar, irmão, o credor vinha e colocava uma placa na porta. Devedor deve e não pode pagar. Paulo, escrevendo aos Colossenses, disse que ele riscou a cédula que nos era contrária e cravou na cruz. Olha, se esse crente que está perto de você não der glória agora, pode balançar ele que ele morreu e não enterrar. Eu e você estava com essa plaquinha no peito assim, ó, deve e não pode pagar. Aí na cruz Jesus pegou, arrancou essa placa e disse, tetelestai, está paga, não deve mais nada. Tem crente aqui batizado com o Espírito Santo, que ainda fala em línguas estranhas, receba a liberdade, abra sua boca e glorifique a Ele nesta. Primeiro cálice, o cálice da salvação. Aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui esta noite, irmão. Tomarei o cálice da salvação. Aleluia. Cálice da salvação é compromisso com Jesus. É como no casamento. Glória a Deus, você assumiu a responsabilidade pelo resto da vida. Quem bebe este cálice está comprometido com Jesus para o resto da sua vida. Diga aí para quem está ao seu lado, diga, você tomou o cálice da salvação, você está comprometido com Jesus para o resto da sua vida.
Tem gente aqui que já tentou até correr. Aí Jesus lhe pegou pelo braço e disse: você não vai não. Você está amarrado pelas cordas do amor. Você tem compromisso comigo para o resto da sua vida. Mas fala também de gratidão. Que darei eu? Quando você bebeu o cálice essa noite, você está dizendo: que darei eu? Tomarei, eu vou ser grato, eu vou ser grato. Eu estou aqui agradecendo. Nunca mais você vai perder uma santa ceia. Quando o diabo quiser fazer você ficar em casa, você diz: não, eu não posso, eu preciso de tomar o cálice da salvação. É a negação do eu, a morte da minha vontade. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou dizendo: Jesus, não é a minha vontade, é a tua vontade. Stanley Orton, um grande homem de Deus americano, já dormiu no Senhor. E ele diz: no fim, 2 tipos de pessoas vão ser conhecidos. Primeiro, aqueles que no presente dizem: seja feita a tua vontade. Segundo, vai ser conhecido aqueles que no fim Deus dirá: você não fez a minha vontade, agora seja feita a sua vontade. Quem vai fazer a vontade do Pai? Quem quer fazer a vontade do Pai? Aleluia, glória a Deus. Então beba o cálice. Não importa, glória a Deus. Tem anjo para te ajudar. Tem ajuda do céu. Olha, irmão, essa palavra tem endereço certo essa noite. Tem alguém aqui dizendo: ninguém está me ajudando, pastor, ninguém me dá a mão, eu estou numa prova e ninguém chega para me ajudar. Essa noite eu vim com essa mensagem fervendo no meu coração. Tem ajuda do céu para você esta noite. Só dê um toquezinho aí no ombro de quem está ao seu lado e diga: está vindo ajuda do céu para você. Epa, suíte canalai. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus para todos sempre. Mas o segundo cálice é o cálice da honra. Salmo 23, verso 5. Salmo 23, 5 é o cálice da honra. Se prepara a igreja. A NAA diz assim, ó: preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Você sabe o quanto o inimigo fez para você não estar aqui essa noite? Mas o Senhor preparou esse banquete para você. Você vai ser essa noite assim com um deboche santo. Pastor, e tem deboche santo? Tem. Você vai debochar da cara do inimigo e diz: olha, capeta, tu não queria que eu viesse, mas eu estou aqui e eu vou tomar ceia em nome de Jesus. Aleluia! Prepara uma mesa, um banquete diante de mim, na presença dos meus inimigos. Aí o que é que diz mais? Unges a minha cabeça com óleo. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e faz transbordar o meu cálice de alegria. Aleluia, a mesa está preparada, a honra de ser ungido e o cálice, o coração transborda de alegria. Oh, glória ao nome desse Jesus maravilhoso. Fala de honra. Assim fazia e faz ainda hoje o anfitrião lá no Oriente. Ainda hoje eles fazem isso. A gente chega na casa deles, eles querem lavar os pés da gente, quer dar um beijo, quer ungir a cabeça da gente com perfume. O bom anfitrião no Oriente, ele faz isto. Né? Quando ele recebe um hóspede de honra. Glória a Deus. É o que o salmista está dizendo. Prepara a mesa, ainda tem mais a mesa. Glória a Deus. Um banquete.
Me honras ungindo a cabeça e o meu cálice transborda. Eita, coisa boa. Mas o pastor de ovelhas, esse Salmo 23 é o Salmo das ovelhas. Alguém diz que é o Salmo do pastor, eu chamo o Salmo das ovelhas. Literalmente, pastor oriental, ele tem um cuidado especial com as ovelhas. E há um detalhe: quando a ovelha é ferida pelos lobos, ou que cai naqueles penhascos, o relevo oriental é muito cheio de pedras, cascalho, altos e baixos, e às vezes as ovelhas caem, se machucam. E tem uma mosca lá, uma mosca grande, que pousa em cima do ferimento e infecta. E quando fica infeccionado aquilo ali, a ovelha fica inquieta, balança com a cabeça para lá e para cá, e a mosca em cima. E a ovelha já não tem sossego, a ovelha já não se alimenta direito, a ovelha já não bebe direito, a ovelha fica inquieta. Aí o pastor oriental, que já sabe mais ou menos o que está acontecendo, ele pega o óleo e unge a cabeça da ovelha. Quando ele unge a cabeça é para sarar as feridas. As moscas vão embora, a ferida é sarada e a ovelha volta a ter paz. Nesta noite, o que o Espírito Santo quer fazer com você aqui? Você pode ter chegado aqui ferido. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente percebe a ovelha ferida na inquietação. Tem ovelha que fica inquieta. Quando você vê alguma ovelha inquieta por aí, falando demais, conversando demais, é alguma ferida. Está ferida a ovelha, olho nela, olho nela, olho nela. Precisa de óleo para sarar a ferida. E o Espírito Santo está aqui para ungir a tua cabeça com óleo. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. É o óleo da honra, cálice da honra. Mas tem o cálice da aliança, não é? Da mesma forma, depois de cear, 1 Coríntios 11, 25, depois de cear, tomou o cálice. Cálice ali é o cálice da aliança. Cálice da aliança. Tomou o cálice e disse assim: este cálice é o quê? É o Novo Testamento no meu. Há uma versão que diz, é a nova aliança. Novo Testamento é a mesma coisa. Novo Testamento, nova aliança. O que é um testamento? Um documento que lhe dá direito a herança. Jesus tomou o cálice, esse cálice é a nova aliança. No meu sangue. Cálice da aliança, quando alguém, naquela época não tinha cartório, quando alguém ia para exatamente dividir a herança, então tomava o cálice da nova aliança, da aliança, fazia aliança de sangue. Na África, eu conheci lá umas alianças que, para casar, eles não vão para o cartório, eles cortam o polegar do dedo da noiva e do noivo e colocam assim o sangue descendo e eles casando. Glória a Jesus. É para dizer que é uma aliança de sangue, assumindo o compromisso um com o outro e ao mesmo tempo dizendo, o que é meu é teu e o que é teu agora é meu. Pois quando Jesus pegou o cálice e disse, esse cálice é o cálice da nova aliança, do Novo Testamento, ele estava dizendo, olha, quem crê no meu sacrifício agora vai estar em aliança comigo. Não, você não entendeu. Vai estar em aliança comigo, vai estar no meu testamento, vai ser meu herdeiro, e o que é teu é meu, e o que é meu é todo teu. Você dá glória por isto? Que é meu é teu, e o que é teu é meu. Quando você beber o cálice da aliança essa noite, você está dizendo, Jesus, o que é meu é teu. Aleluia. O que é seu é de Jesus,
É ou não é? E o que é de Jesus também é seu. Aleluia. 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 Tem privilégio maior do que este, irmãos? Glória a Deus. Fala de pacto, fala de compromisso, né? Cálice da aliança. Louvado seja o nome desse Jesus maravilhoso. E aí vem o cálice da bênção. Paulo falou, o cálice da bênção, que nós abençoamos. Glória a Deus. O cálice da bênção que nós abençoamos. Quando você tomar este cálice essa noite, se o seu coração está cheio de gratidão, se você está grato pela sua salvação, se você está em aliança com Cristo, se você se sente honrado em fazer parte da igreja de Cristo, este cálice vai ser esta noite para você um cálice de bênção. Você vai sair daqui mais abençoado do que quando chegou. A bênção de Deus vai estar em você. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E não vale maldição nem encantamento contra o povo de Deus. Essa semana eu estava lembrando, trabalhando lá na cidade, chegou uma intimação de um oficial de justiça, o promotor me convocou para uma audiência, e eu fui com os advogados, obreiros da igreja. Cheguei lá, o promotor falou, pastor, mandei ele chamar aqui porque aquela congregação lá no bairro tal vai ser fechada. Eu disse, por quê? Porque os crentes fazem muito barulho. E os vizinhos estão incomodados. E o denunciante já trouxe aqui uma lista, uma abaixo-assinada dos vizinhos que querem que feche a igreja. Ele falando e eu dizendo, Jesus, mas tua palavra não diz que as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja? Mas era eu só orando ali em espírito e esperando, não é? A sentença final. E ele foi falando. Eu disse, doutor, eu vim aqui para uma promotoria, exatamente para a gente fazer aqui um acordo, para me ouvir a denúncia, ver o que podemos fazer para resolver ou não. Eu não vim aqui para ouvir a sentença. A sentença eu sei que é o juiz que vai dar. E aí ele entendeu que, não é? O pastor entendia alguma coisa. E disse, mas espera aí, o senhor não sabe ainda a denúncia? Eu digo, não sei. Como é que o senhor vai já dar a sentença se eu não sei nem o que é a denúncia? Ele disse, o denunciante está aí fora, o senhor quer ouvir? Eu digo, traga ele. Não fiz nada com ninguém. Traga ele aqui. Aí mandou chamar. O rapaz entrou, meio temeroso. Aí o promotor disse, fala aí agora para o pastor a denúncia que você fez. Minha denúncia é o seguinte, pastor, é que eu moro lá na rua tal, que tem aquela igreja lá, o senhor sabe, e as irmãs lá estavam fazendo muito barulho na igreja, e eu me incomodei com aquilo e fui lá para acabar a reunião. E entrei lá e disse um monte de coisa para ela lá, depois eu saí, foi pior. Por que foi pior? Porque as irmãs, a partir daquele dia, começaram a orar e dizer assim, queima ele, Jesus. Eu disse, e daí? Aí ele disse, e daí eu não durmo mais. Fico olhando para as telhas onde é que vai começar o fogo. Aí eu disse, é essa a sua denúncia? Ele disse, é. Eu disse, doutor, eu posso falar? Ele disse, pode. Para que ele disse isso? Eu falei uns 40 minutos o que é o fogo da presença de Deus. Fogo é a presença de Deus, fogo é o fogo do Espírito Santo, fogo que queima, fogo que limpa, fogo que purifica, fogo que batiza, fogo. Daqui a pouco o promotor disse, pode parar, pastor, até eu já estou com vontade de ser crente. Ninguém pode com este povo. Estou dizendo que ninguém pode com este povo.
Ninguém pode com esta igreja. Levante a mão e dê glória a Deus esta noite. Você é abençoado, você é abençoada. Balaão foi amaldiçoar o povo de Deus, subiu no monte, olhou para o povo de Deus e disse: eu não posso amaldiçoar quem Deus já tem abençoado. Recebe esta palavra e dê glória a Deus. Agora esta noite você precisa tomar o cálice da bênção, porque está grato, o coração está cheio de gratidão. Hoje você vai tomar a ceia diferente. Coração cheio de gratidão, em aliança com Jesus, sentindo-se honrado na presença de Deus e comendo o pão da comunhão. Comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Aleluia, aleluia. Aí a igreja vai ficar um só corpo. Aí o Satanás sai da frente, porque essa igreja, quanto mais unida, mais forte e mais poderosa. Sua família, meu irmão, quanto mais unida, mais forte e mais poderosa. Como é que está a comunhão lá na sua casa? Você está em comunhão com a sua esposa? Tem marido que está dormindo no sofá na sala. Glória a Jesus. Pastor, não descubra não, pastor. Eu descubro. E tem deles que se brincar vai dormir na casinha do cachorro. Glória a Jesus, glória a Jesus. Mas hoje é noite de reconciliação. Você vai comer o pão da comunhão, dizendo: eu estou em comunhão com a minha família, com a minha casa. O filho está em comunhão com o pai está com a filha, está com a mãe. A família está unida, a igreja está unida, o conjunto está unido, as dirigentes estão unidas, os dirigentes estão unidos, os diáconos estão ungidos e os presbíteros estão tudo unidos. Anda, sui, rebência. Cálice da bênção e o pão da comunhão. Aleluia! Quem dá glória ao nome desse Jesus?